Bom dia, meus irmãos. Ontem eu me despedi de vocês, disse que seria a última palestra, mas acabou que eu tive o privilégio de dirigir mais algumas palavras a vocês nessa manhã. Então, o privilégio é mais meu. Eu espero que, uma vez mais, vocês possam me ouvir pacientemente e que possa ser uma última palavra de conforto a ser levado para os lares de vocês. Eu gostaria nessa manhã de falar um pouco, eu não vou fugir do tema ISO 144.000, obviamente, mas eu gostaria de falar um pouco sobre o dissidente e o perfeccionista Jesus. E por que eu digo dissidente ou perfeccionista Jesus? Porque todos aqueles que dizem que podemos ser igual a Ele são considerados dissidentes e perfeccionistas. Ou seja, hoje ser igual a Cristo, a pessoa já é rotulada, marginalizada como dissidente e perfeccionista. Por que não atribuímos esses mesmos adjetivos também a Jesus, uma vez que Ele foi isso? Existe uma inversão de valores que é de arrepiar. Por exemplo, o amor condescendente. Eu quero, na verdade, fazer uma temática nessa manhã, o dissidente Jesus, mas abordando o ponto do amor, já que falam que não se tem amor nesses ministérios. Mas eu pergunto para vocês, o que é o amor? O que é o amor? O cumprimento da lei. Além disso, o que é o amor? Renúncia. Mas eu gostaria de sugerir que o amor é um verbo. O amor é um verbo. E o verbo se fez carne. E o verbo habitou com os homens. E o verbo, quando estava pendurado na cruz do madeiro, disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E o céu enche-se de espanto e admiração, segundo a irmã White. Grande Conflito, página 760. Quando Jesus pronuncia as palavras, quando o verbo, e o verbo é o amor, pronuncia as palavras: Pai, perdoa-os que eles não sabem o que fazem. Mas para os gregos, o amor ainda são outras coisas. Nós sofremos muito mais a influência grega do que a influência judaica. Para os judeus, o amor era o verbo. Para os gregos, o amor era eros, filéus e ágape. Os gregos dividiram tudo. Dividiram tudo. Família, um setor da vida. Trabalho, outro setor da vida. Religião, outro setor da vida. Dentro da mentalidade judaica não funciona assim. Dentro da mentalidade judaica é economia judaica. O que é a economia judaica? Religião, família e trabalho. A vida de um judeu era dirigida em todas as facetas do dia dentro de um campo religioso. Ou seja, tudo que eles faziam tinha um sentido religioso. Vamos fazer a semeadura do cereal. Daquele cereal iria tirar-se as primícias. Vamos fazer a colheita, festa dos tabernáculos. Tudo o que permeava a vida de um judeu estava relacionado a uma coisa só: a economia judaica. Nós sofremos uma influência terrível dos gregos. Hoje, quando nós somos francos com uma pessoa, nós somos considerados como pessoas que não têm amor. Se um jovem hoje fala: pai, eu estou indo para a night, não é assim que os jovens aí falam? Estou indo para a night. E se o pai fala: meu filho, existem muitos riscos, é melhor você não ir, você pode receber um tiro de bala perdidas, etc e tal. Pronto, mas o pai também não tem amor pelo filho, né? Coitado, o que tem um menino curtir um pouco, ele é jovem, é bom para o jovem isso. Esta é a ideologia do amor que tem ocupado espaço na nossa sociedade.
Eu soube da história de uma mulher que ela se casou com um americano, e aí, por um motivo qualquer, se separaram, ele voltou lá para os Estados Unidos, e ela permaneceu no Brasil. Eles tiveram um filho, e o filho ficou com ela. E o filho, ainda pequeno, teve uma doença degenerativa terrível. E ela procurou todos os recursos possíveis no Brasil, sendo custeado por esse pai lá da América, e não conseguiu a cura da criança. Ele falou, olha, manda ele para cá, porque aqui tem muito mais recursos. E eu acredito que vai ser muito mais fácil a gente conduzir um tratamento estando aqui na América. E a mãe relutou, por quê? Porque ela amava demais para estar longe do filho. Ela amava demais. Eu não posso ficar longe do meu filhinho, como? Não, eu não posso. Ela amava demais, a ponto de não ceder em enviar o filho. E o que aconteceu com a criança 6 meses mais tarde? Morreu. Meus irmãos, esta mulher amava o filho, não diante do amor princípio, mas porque o amor ao filho fazia com que ela se sentisse bem. Quando nós amamos, porque amar me causa coisas boas, me traz bons sentimentos, este amor é egoísta. Eu gostaria que nós entendêssemos isso nessa manhã. Quando eu amo, porque o amor que eu sinto me faz bem, é egoísmo. É egoísmo. Muitos maridos oram pela conversão das suas esposas. Muitas esposas oram pela conversão dos seus maridos. Muitos pais oram pela conversão dos filhos. Eu pergunto, nós oramos pela conversão destes porque nós não poderíamos suportar o céu sem eles? Ou é porque se eles se convertessem eu teria menos problema? Porque talvez o meu filho me dá tanta dor de cabeça, se ele fosse um cristão fiel, quanta dor de cabeça eu não teria? Amor egoísta. Oração motivada pelo egoísmo. Nossa, se a minha esposa fosse convertida, como a minha vida seria mais fácil? Eu oro todo dia por isso. Deus nunca vai atender a oração. É uma intenção egoísta. Por quê? Porque eu oro para que a pessoa se converta para eu não ter tanto problema. Para eu não ter tanta dificuldade mais. Para eu não ter que lidar com os desafios que eu lido todos os dias. Se tão somente aquela pessoa se convertesse. Este é o amor egoísta. Diferente do amor da mãe de Samuel. Diferente do amor da mãe de Samuel, que falou, pai, se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele. Cuidou dele até a idade de 12 anos e mandou ele para o templo, para sempre. Ela não ficou triste, não ficou tudo. Ela sofreu ainda. Sofreu. Então, meus irmãos, eu digo para vocês, a maioria do amor que é ensinado é um amor diabólico, satânico, oriundo das profundezas do inferno. Esse amor aí que as pessoas dizem que precisa existir. Não, mas você não pode falar assim com os membros não, porque tadinhos, né? Poxa, eles vão ficar tristes. A mensagem tem que ser bem suave. Qual é o final disso? Ele vai para o fogo do inferno. Então, se o amor que eu sinto é complacente, é um amor falso. O nosso amor a visão do nosso amor tem que estar lá na frente. Eu amo tanto meu filho que ele não pode ficar sem a faculdade. Aí manda ele para a faculdade, ele se perde, usa droga, se prostitui e vai para o inferno. E aí? Mas eu amo tanto que eu não posso privar ele. Não, eu amo tanto a minha família que eu não posso ir para o campo, por quê? Porque lá eu não vou poder dar a qualidade de vida que eu quero. Então eu vou dar a qualidade de vida que eu quero aqui, e no final eles vão ter todos o inferno como recompensa. Igual Ló. Então, meus irmãos, esse tipo de amor não é um amor altruísta, não é o amor de Deus. Este amor é um amor satânico, que só visa o temporal. Só visa o temporal. Isso se chama transigência. E estou vendendo a alma das pessoas a baixo preço com esse tipo de amor. João 3,16. Qual é a palavra-chave de João 3,16? Deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu
seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a palavra-chave ali é dar. Eu tive uma experiência assim. Amém. Então este amor que é ensinado é um amor que não vai levar ao céu. O amor que vai levar ao céu é o amor de Cristo reproduzido por nossos atos. Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu. Ele deu o quê para quem? Ele deu o quê para quem no lugar de quê? Ele deu o seu Filho para nos salvar da morte eterna. Quando nós pecamos, o que nós merecemos? Morte eterna. Mas em lugar de recebermos a morte eterna, que é o que merecíamos, Deus deu o quê? A vida eterna. A vida eterna. Eu quero fazer uma pergunta difícil para vocês. Aqueles que têm amor, qual será a recompensa deles quando Jesus voltar? Aqueles que têm amor, qual será a recompensa deles quando Cristo voltar? Todos aqueles que têm amor, vão para o fogo do inferno. Todos aqueles que têm. Porque hoje eu posso ter e amanhã já não tenho mais. O que eu tenho nas minhas mãos? Eu tenho o óculos. E agora, o que eu tenho? Nada. Então, aqueles que têm amor, pode deixar de ter a qualquer momento. Eu tenho amor até que ele ou ela pisa no meu calo. Porque quando pisa no meu calo, eu já deixei de ter. Então, quando eu tenho amor, eu posso deixar de ter a qualquer momento. Mas João 4,7 diz o quê? Que Deus é amor. Então, nós devemos ser amor e não ter amor. O que eu tenho aqui nas minhas mãos? Uma moeda. Qual é a essência predominante dessa moeda? Metal. O valor nós atribuímos. O metal não está dizendo o valor que ele tem, é nós que atribuímos. Olhamos para aqui, olha o 1. E quando nós vemos uma moeda do lado com o número 100, nós vamos preferir o 100. Mas é nós que atribuímos valor, a essência é a mesma. Então a essência dessa moeda é o metal. Assim como a nossa essência precisa ser o amor. Se eu pego esta moeda e começo a expô-la com palavras, xingá-la, humilhá-la, a sua essência permanece o quê? Metal. Se eu pegar esta moeda e jogar no chão e macerar com os pés, chutar e fazer tudo com ela, qual continua sendo a essência dela? E se eu derretê-la no fogo? Continua metal. Ou seja, as circunstâncias não têm poder para alterar a essência da moeda. Assim como as circunstâncias não deveriam ter poder para alterar a nossa condição de amor para com o nosso próximo. Independentemente das circunstâncias, independentemente de sermos pisados, cuspidos, rejeitados ou queimados, a nossa essência não pode ser mudada. Por isso que é perigoso nós termos hoje. Nós precisamos ser, porque quando eu sou, nada, nem ninguém pode alterar a minha constituição, a minha essência. Independentemente da postura de vocês para comigo, a minha essência não vai ser alterada, se eu sou. Porque Jesus nunca, segundo a irmã White, teve a sua disposição mudada diante do que ele sofria. Por quê? Porque ele é amor. Se ele tivesse amor, ele teria perdido, podem ter certeza. Ele teria perdido. Mas o fato de ele ser amor, ele pôde suportar tudo o que ele suportou. O escárnio, o vexame, a humilhação, as injúrias que ele sofreu. Mas por que ele não deixou de ser amor? Porque na verdade ele não tem amor, ele é a própria essência do amor. E ele espera que sejamos também. E ele manifestou todo esse amor por nós quando? Olhem aí a Bíblia de vocês, Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos 5. Todos estão lá? Romanos 5, verso 8.
Mas Deus prova o seu amor para conosco, dando Ele o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus é amor por essência, Ele demonstra a essência desse amor dando. Ele deu quem? Jesus. Para quem? Para salvar o pecador. Um pecador é o que de Deus? Verso 10. Sendo nós inimigos de Deus. Então, um pecador é inimigo de Deus. Como é que Deus demonstra a essência, a sua própria essência, sendo esta amor? Dando para o seu inimigo aquilo que o inimigo não merecia. Dando para o seu inimigo aquilo que ele tinha de mais sublime. Aquilo que ele tinha de mais sublime. Em Mateus 5,48 diz: sede, portanto, vós perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. E aí um dia eu vi um grande teólogo falando, os perfeccionistas usam esse texto para dizer que nós temos que ser perfeitos como Deus. Sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está no céu. E aí ele falou, mas olha que ignorância, esse texto aqui não está dizendo que nós temos que ser igual a Deus. Segundo o contexto, simplesmente está dizendo que nós precisamos amar os nossos inimigos assim como Deus amou os seus inimigos. E eu pensei, mas olha, e não é isso mesmo? Se o cidadão chega a amar um inimigo, que dificuldade ele vai ter de amar o seu irmão, o seu parente, ou a Deus? Não vai ter nenhuma dificuldade. O ápice do crescimento espiritual de uma pessoa reside no fato de ele conseguir amar o seu inimigo, amar aquele que lhe faz mal. É olhar para o assassino do seu filho, da sua pequena criança, e não sentir ódio por ele. Porque aquele que é amor por essência, sente o quê? Pelo assassino da sua esposa e do seu filho. Vai sentir o quê por ele? Amor. Por que amor? Porque ele não tem outra coisa. Ele não tem outra coisa. Jesus tinha outra coisa a não ser amor para oferecer? Não tinha. O amor não é sentimento. Não. Se nós basearmos o nosso amor em sentimentos, estaríamos complicados. Lúcifer se emocionou. Eu quero voltar, Senhor. Eu quero ir para o céu. Eu vou ficar em qualquer lugar. E Jesus disse, não pode. Isso é falso. Saul chorou também. O amor, eu considero que é um estado que precisamos alcançar. Qual estado? Deixarmos de ter e passarmos a ser. Eu sempre achei assim, o amor é uma decisão que a gente toma. É uma decisão, não é assim. Eu decido amar. Não é um sentimento, eu decido. E também eu É amo uma disciplina. decisão que eu tenho de amar. Eu decido amar. Eu vou amar independente de qualquer coisa. E também lá em Apocalipse Não é diz, eu repreendo e disciplino a quem amo. Então esse é outro aspecto do amor também, que hoje é considerado como falta de amor. Quem ama pode ficar à vontade, parar de molestar. Por quê? Porque quem ama vai sempre falar no sentido de redenção. Porque Jesus fez severas repreensões aos fariseus? Ele fazia com toda liberdade, porque aquelas palavras eram oriundas de um coração cheio de amor pelos fariseus. Não era um amor parcial, transigente, particionado, mas era um amor oriundo de um coração cheio de amor pelos fariseus. Então, meus irmãos, amor não é complacência. A irmã White fala sobre o amor de Eli pelos seus filhos. Ela fala que foi complacência. Patriarcas e Profetas, página 577. Ela fala que foi um amor complacente. Um amor que conduziu a sua família à perdição. Porque ali em Samuel 2 e 3 diz, para a família de Eli não resta mais expiação. Ou seja, ele amava tantos filhos a ponto de não contradizê-los, e por causa deste amor, ele os conduziu ao fogo do inferno. Davi também amava os filhos dele dessa forma, né? Nos corrigia de salão. Era transigente também. Contrariava o filho, né? O coração Abraão ele foi diferente, né? No caso, falando ali, É. Abraão ele deu o próprio filho. Exatamente. Abraão denota realmente alguém que alcançou o estado de ser amor e não ter amor.
sentido, que nós nos tornamos participantes da natureza divina. 1 Pedro capítulo 2, 2 Pedro 1, né? Precisamos participar da natureza divina. Então, meus irmãos, o conceito de amor que se é ensinado é um amor complacente. O amor que os 144 mil vão revelar será um amor imparcial, um amor semelhante ao de Jesus. Semelhante ao de Jesus. Porque só receberão o selo de Deus aquele que alcançarem a perfeita estatura em caráter de Cristo Jesus. E aí o amor que nós vamos manifestar pelas pessoas vai ser o mesmo amor que Jesus manifestava. Vocês acham que Jesus não era considerado também destituído de amor? Vocês acham que João Batista não era? A irmã White fala assim, no Profetas e Reis, ela fala assim que até hoje tem pessoas que acham que João Batista era muito duro. Ela diz isso lá. Ela fala, muitas pessoas hoje pensam no seu coração, mas por que João Batista era tão duro assim com as suas mensagens? Meus irmãos, este é o amor mais diabólico que pode existir na face do planeta. É um amor oriundo do coração de Lúcifer. Lúcifer era bonzinho. Não, Senhor, os anjos não precisam de lei, Senhor. Não, a lei limita eles, tadinho. Vem cá, eu amo os anjos. Eu amo os anjos. Olha aí, ó, uma paráfrase de Satanás na terra. 2 Samuel 15. Olhem aí. Aqui tem uma história tipológica da rebelião de Satanás. Olha aí o que Satanás fazia no céu. O mesmo que Absalão fazia na terra. 2 Samuel 15. Segunda Samuel 15, todos estão lá? Verso 12, 3. Então Absalão lhe dizia, quando os homens iam até Davi para juízo, olha, os teus negócios são muito bons e retos, porém não tem ninguém que te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão, quem me dera se eu fosse juiz no lugar de Davi, meu pai? Eu faria, e todo homem que viesse a mim com demanda, eu faria justiça. Ou seja, se ele faria justiça é porque Davi não fazia justiça. Verso 5, sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão, o pegava e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e roubava o coração dos homens de Israel. Então ele tinha essa ideologia. As pessoas iam para juízo e ele falava, não, mas você é tão bonzinho, Davi é tão austero, tão rígido, vem cá, deixa eu te beijar. Era isso que Lúcifer fazia no céu. Não, os anjos são muito bonzinhos, não precisam de lei. Ele demonstrava um amor que ele próprio veio a revelar depois que era um amor satânico. Porque este afeto que Lúcifer sentia pelos anjos, tornaram os anjos em demônios. O amor de Lúcifer pelos anjos fez com que os anjos se tornassem demônios. Por isso que, quando nós não temos o amor de Deus no coração, nós não nos tornamos nem anjos e nem animais. Nós nos tornamos o quê? Demônios. Demônios sobre a terra. Seria interessante, talvez, então, a gente não classificar isso como amor, a palavra amor, porque Deus é amor e o amor de Deus é totalmente diferente. E sim um sentimento. Afeto. E não a palavra amor em si. O amor é totalmente diferente de complacência, dessa atitude, né, que esse filho do rei fazia, porque ele estava interessado em transmitir os interesses deles em prol dele mesmo. E usava o amor como um canal. Exatamente, o amor disfarçado, né? Falso amor. Então, meus irmãos, esse amor aí que passa a mão na cabeça do pecador e não o chama para uma mudança, desconfiem desse amor. O amor é transparente, sincero. E a irmã White diz assim, em Atos dos Apóstolos, na página 319. Começa na última linha da página 318 e transborda para a página 319. Diz assim, quando a pessoa não é movida pelo genuíno amor, até mesmo se ele se tornar um mártir, Deus vai considerá-lo um entusiasta fanático.
Até mesmo se ele se tornar o quê? Um Marte. Que coisa triste. Vão ter mártires que vão se perder. Vocês já pararam para pensar nisso? Que talvez muitos dos mártires vão se perder, não vão ser salvos? Por quê? Porque não foi o verdadeiro amor que os moveu àquela obra. Não foi o verdadeiro amor que os conduziu ao martírio. E por isso não vão herdar a salvação. Na mesma página 319, irmão White diz assim: o amor nunca gasta e nunca perde o valor. Se hoje eu amo e amanhã eu deixo de amar, por qualquer motivo que seja, é porque este amor não foi gerado pelo Espírito Santo no nosso coração. É um sentimento barato, falso. Então notem que às vezes nós achamos que somos movidos pelo amor, até mesmo a nos tornarmos mártires. Mas no final, não foi o amor de Deus que nos moveu. Vocês já pararam para pensar? Eu, sendo um mártir da fé, e depois ressuscitando na segunda ressurreição. E aí o Daniel fala: não, Senhor, mas eu vi, ele foi queimado numa estaca. Eu vi, ele morreu louvando ao seu nome. E vou fazer parte da segunda ressurreição, isso vai acontecer. Não, infelizmente vai acontecer. Vai acontecer se morrer desse jeito. Meus irmãos, o amor precisa aprender a dizer não. O amor, às vezes, precisa aprender e falar: não, esse é o certo, então vamos. O amor, às vezes, precisa aprender a fazer isso. Ele tem uma filha, pequenininha, e aí ele sabe que o tsunami está vindo a 1 quilômetro. E ele fala: filhinha, vamos fugir agora, porque a 1 quilômetro vem um tsunami. Então dá para a gente fugir tranquilamente. E a criança fala: não vou não, pai. Não vou não. Ai, tadinha. Eu amo tanto que eu não posso contrariar. Então tá. E vai embora. Não posso contrariar, né? Mas... Ou você vai, ou você fica junto, mas o verdadeiro amor leva a fazer o quê? No momento de insanidade ou de falta de capacidade de raciocinar, leva a puxar. Fala: não, esse é o melhor para você. Agarra, chorando, esperneando, bota debaixo do braço e vai embora. Ló fez isso com os anjos, fez isso com Ló. Ló não entendeu muito bem, mas os anjos fizeram exatamente isso. Não, Ló, você não sabe o que você está fazendo. Não, eu tenho que fazer a fulano. Não, agora acabou, vem cá. Pegou a mão dele e saiu arrastando. Eu queria avisar, tá? Que lá em Paternos Concretos, sobre isso cada vez que a gente estava lendo, ele avisou, só que ninguém acreditou nele. Os filhos dele simplesmente riram dele. E falou bem assim, que nada, isso não vai acontecer. Isso é uma coisa que você está falando que não é verdade. Tá ficando doido. Assim. O próprio Ló teria se perdido se os anjos não tivessem puxado ele pelas mãos. É tanto isso que tem uma frase que a irmã White fala que muitos, nos dias de hoje, falando sobre o que você está dizendo aí, vai escrever assim: se lá no céu não vai meu esposo, minha esposa, não vai a pessoa que eu amo, então eu não vou. Cadê o céu? Então, onde fica o amor, a crucificação de Jesus, tudo que ele fez por nós? A pessoa renega a Deus pela sua família, por esse amor, e que você fala que é um amor, que não é amor. Moisés falou isso, né? Se Deus não perdoasse o pecado da nação, era permissão de Deus. Mas aí é outra conotação que você está falando, irmã, não é no mesmo sentido. Vocês falando, né, lembrando de Ló, que Ló foi arrastado pelo anjo, e veio a missão, né, que estamos esses dias atrás. Nossa. Mas é que Moisés estava preocupado. Mas Moisés era outra situação. Mas só que A forma que Deus ia levar. Depois a gente pode até esclarecer esse ponto. Meus irmãos, então, eu quero reenfatizar novamente. Tomem cuidado com este amor tão popular que está sendo ensinado. Hoje um rapaz chega para uma moça e fala: querida, eu te amo, eu já poderia casar com você nesse momento. E aí 2 semanas está repetindo as mesmas palavras para outra moça. Ou a moça vê um rapaz bonito e fala: eu viveria o resto da minha vida com este homem, que lindo, a casa no campo, na montanha, coisa mais graciosa. E 1 ano depois pensa, quando vê o outro, pensa a mesma coisa. Mas que amor é esse? A Bíblia diz o quê? O amor não muda. O amor não se acaba. O amor não se desgasta. Esse amor que eu digo, eu amo hoje e amanhã estou dando uma carta de divórcio, que amor é esse? Cadê o amor? O amor não se desgasta. Pode ser tudo, menos o amor. Menos o amor. Hoje tem sido usado uma
o céu não vai ser mesmo se o meu filho não estiver lá. O céu não vai mudar se você não for. Vai ser sempre o mesmo. Então, meus irmãos, por que muitas vezes os nossos filhos, então, não estão na presença do Senhor? Por quê? Porque nós não somos o sal. Porque nós não somos saborosos. Porque quando nós vemos uma comida apetitosa, e imagina assim, quando você vê uma comida bem apetitosa um dia todo sem comer, e você vê aquela comida, sua boca chega a ficar salivando, não fica salivando? Nós deveríamos causar esta atração nas pessoas. Se o nosso cheiro for um cheiro de vida, para a vida, sal, pode ter certeza que as pessoas vão querer nos experimentar. Pode ter certeza. Eu me lembro de um fato que aconteceu no Rio de Janeiro, não sei se o irmão ouviu isso, mas no Rio de Janeiro, de uma mulher que se casou com um rapaz, eram mundanos, e aí acabou que mais tarde ela se converteu e ele não. E aí ele falou, olha, nada de você mexer com esse negócio de crente, que eu não casei com crente não. Eles gostavam de sair para a noite, né, bar, baile, e ela foi só avançando no adventismo, foi só avançando. E cada vez ele ficava mais indignado, ele falava, olha, eu não casei com crente, é melhor você parar com isso. E o relacionamento deles começou a ficar deteriorado por causa disso. Até que chegou um dia, ela falou assim, olha, eu vou me batizar. E ele falou, olha, se você se meter a besta e se batizar, eu vou te dar uma surra. E aí ela chegou e conversou com o pastor, marcaram o batismo, isso já tinha passado mais de um ano, marcaram o batismo então, e aí ela falou para o esposo, ó, tal dia eu vou batizar. E aí ele chegou em casa sexta-feira à noite, que seria o dia antes do batismo, e estava embebecido, e pegou ela e deu uma surra nela. Deu uma surra mesmo, a ponto de ele ficar respingado de sangue, o seu sapato ficar respingado de sangue. E ela se levantou no outro dia, fez o que ela sempre fazia desde quando ela tinha casado, inclusive depois que ela se tornou crente e começou a ser hostilizada por ele, e foi para a igreja. E ele ainda falou, olha, se você se for se batizar, eu mato você e o pastor, lá dentro do tanque. E no outro dia ela decidiu ir batizar mesmo. Ela chegou toda roxa na igreja. E o pastor ouviu e falou, eu não vou te batizar. Não, porque ela falou que ele tinha ameaçado os dois. E ele viu que ela já tinha apanhado. E falou, então esse cara pode vir aqui mesmo e matar a gente. E ela, não, eu quero me batizar. E por fim ele cedeu. Eu vou te batizar então. Pediu os anciões para ficar na porta, eles sabiam que era o esposo dela. Não deixem ele chegar aqui. E aí, quando estava próximo à hora do batismo, já nos momentos preliminares, lá vem um cidadão com um chinelinho no pé e um sapato na mão. E aí os anciões reconheceram e já ficaram preocupados, mas interpelaram ele ali e não deixaram ele entrar. E falaram, não, você não pode entrar. E nesse momento o pastor já estava lá no tanque batismal, com um olho enorme ali, vendo a situação. Mas aí até que ele falou, não, eu vim em paz. E aí eles deixaram ele entrar. E ele chegou próximo ao tanque batismal e levantou o sapato assim. E perguntou, pastor, você está vendo esse sapato? Ele, sim, estou. Ele, pois é, esse sapato ontem estava cheio de sangue. O sangue da minha esposa. E assim como nos últimos anos, ele estava ao lado da porta limpinho e o meu café da manhã em cima da mesa. Mesmo que eu tenha agredido ela ontem. E ele falou, eu só deixo você batizar minha esposa com uma condição. Aí ele, qual? Se você me batizar junto com ela. Porque eu quero ter o que ela tem. Eu quero ter o que ela tem. Por que este homem chegou a esta conclusão? Porque ele lambeu sal, igual um boi. O boi não gosta de lamber sal? Ele lambeu o sal o tempo todo ali. Com toda a hostilidade que era tratada, esta mulher não perdeu o sabor. Ela não perdeu o gosto. O aroma que ela exalava sempre foi um aroma gostoso, um aroma bom. E isto não era imperceptível ao seu marido. 2 Pedro 3:1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas em tudo ao vosso marido, para que, se alguns não creem na palavra, para que vocês possam ganhá-los sem palavras, disse o apóstolo Pedro, ganhar sem palavra. E esta mulher ganhou este esposo
sem palavras. Sem palavras. 1 Pedro 3:1. Ganhou sem palavras. Nós podemos ganhar os nossos filhos também sem palavras. Quando? Quando eles verem em nós reproduzido o amor de Deus. Isso aí é uma receita matemática? É só ser assim que é igual a isso, igual a conversão? Não. Mas é o que Deus espera de nós. É o que Deus espera de nós. Que sejamos realmente saborosos, bem temperados. E aí eu tenho certeza que Deus vai cumprir o propósito que Ele intenta cumprir por nosso intermédio. Então, meus irmãos, eu sei que parece difícil, eu sei que parece uma luta que excede, que transborda a nossa capacidade. Sermos saborosos quando maltratados. Sermos doces quando injuriados. Mas é uma batalha para a qual fomos chamados. Jesus não estava passivo às circunstâncias, assim como muitas outras pessoas depois dele, assim como muitos dos nossos irmãos mártires durante a Idade Média, que viam os seus queridos serem mortos com requintes de crueldade da pior espécie. Pais que viam a sua esposa ter a barriga aberta e o seu filho lá do ventre arrancado. E que continuavam sentindo o quê pelo carrasco? Amor, e eles não foram última geração. Via sua esposa ser abusada violentamente por vários soldados rudes. Tratamento hostil, removia-se partes do corpo. E o que esses pais continuavam sentindo por aqueles algozes? Os genuínos, amor. Meus irmãos, quantos aqui nessa manhã desejam ser uma moeda? Essa moeda eu posso fazer o que eu quiser com ela. Ela continua sendo uma moeda. Continua sendo uma moeda. Eu posso chutá-la, eu posso fazer o que eu quiser com ela. Ela é fiel à sua essência. Ela é fiel à sua essência. Deus nos chama nesta manhã para sermos moedas. E Ele vai atribuir um valor a estas moedas. O valor que Ele vai atribuir é o caráter de Cristo Jesus. Nós atribuímos valor à moeda diante dos nossos interesses. Jesus vai atribuir a nós o valor diante das nossas obras. A Jesus atribuíram um valor até negativo, dissidente. É. Ou seja, menos R$1. Glutão. Eles diziam que ele era glutão também. Meus irmãos, então, eu gostaria de instar com vocês, nesses últimos minutos aqui juntos, travem uma batalha. Travem uma batalha. Nada vem sem luta. Nenhuma vitória vem sem luta. Gálatas 5,17. A carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Ambos opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Travem essa batalha. E quanto mais esperarmos, mais intensiva ela vai ter que ser. Depois, né? O caráter vai estar amadurecendo para o mal e cada vez vai ser mais difícil. Cada vez vai ser mais difícil. Então travem uma batalha. Os casados aqui, eu não sei quantos são casados, especialmente. Eu já fui casado no passado. Infelizmente o meu casamento se acabou, mas eu já fui casado. E eu sei que o casamento é um campo fértil para nós treinarmos o sabor constantemente, diariamente, momentaneamente. Aproveitem essa oportunidade. Quem tem filhos também, outra excelente oportunidade. Desenvolver sabor, desenvolver gosto. Paulo diz,
2 aos Coríntios 2, nós exalamos um cheiro de vida para vida. Que nesta manhã vocês possam sair daqui perfumados, meus irmãos. Que a essência de Cristo Jesus, através da poderosa graça do Espírito Santo, possa ser introduzida no coração de cada um aqui presente. A ponto de as pessoas dizerem, eu quero ter o que eles têm, eu quero experimentar o que eles experimentaram, eu quero beber na fonte que eles têm bebido. E assim Deus vai ser glorificado. E o mundo será abalado com um alto clamor. Eu agradeço por vocês me ouvirem pacientemente, agora eu tenho certeza que não vai ter uma nova palestra. E foi muito bom nós passarmos estes momentos juntos. Eu acredito ter sido mais abençoado do que todos vocês foram, porque aquele que fala tem uma responsabilidade maior para não ser hipócrita. E eu sei que tudo aquilo que aqui foi ensinado, em primeiro lugar, se aplica a mim, primariamente, secundariamente a vocês. Então eu agradeço pelo carinho, pela receptividade. Eu pude me sentir abraçado por cada um, e eu agradeço muito pela oportunidade. Espero que nós possamos tê-la novamente. Deus abençoe. Vamos encerrar então com a oração. Bondoso Deus, amado Pai que habita nos altos céus, pedimos neste momento que o amor de Jesus venha nos constranger. Não só nos constranger, mas também se instalar em nosso coração, a ponto de nós amarmos a todos, independentemente das circunstâncias. Que o nosso amor não seja um amor circunstancial, mas sim um amor incondicional. Seja com cada uma aqui presente, querido Pai. Que o Seu Santo Espírito possa trabalhar poderosamente por cada uma aqui e em cada um aqui presente. Não nos deixe órfãos, mas que tenhamos a certeza que a Sua promessa em nós se cumprirá, de que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. É o que rogamos em nome de Jesus.